Hoje vamos tentar responder a seguinte pergunta: o que é a síndrome da adolescência? Eu diria que Bunny Girl Senpai é um anime muito subestimado ou injustiçado por trás do marketing de uma garota vestida de coelho. O anime pode parecer, talvez, apelativo para quem só o vê pela capa. Na realidade, essa cena de meia protagonista fantasiada se limita a um dos primeiros episódios do anime. Bunny Girl Senpai traz uma história muito sentimental, existencialista e profunda sobre a própria natureza da realidade. Por essa razão, podemos explicar como a síndrome da adolescência, especificamente de Mei, nossa protagonista, funciona a partir de ideias que os autores do anime retiraram da filosofia. A série acompanha Sakuta, um estudante de ensino médio que conhece diversas garotas afetadas por um fenômeno inexplicável chamado síndrome da adolescência. A síndrome da adolescência, algumas vezes chamada síndrome da puberdade, faz com que estados psicológicos como traumas, ansiedade, ciúmes ou insegurança se manifestem física ou metafisicamente no mundo real. São manifestações sobrenaturais de emoções intensas, traumas ou conflitos internos típicos da adolescência. Os conceitos que a série traz para explicar isso envolvem desde o sobrenatural até física quântica, mas eu diria que nenhuma dessas respostas é a mais correta. Dentre as pessoas que Sakuta conhece que passam por esse fenômeno, a primeira delas, e com certeza a mais relevante, é Mei, uma atriz famosa que aparece vestida de coelha em uma biblioteca. E o mais estranho é que ninguém parece notar sua presença. Bunny Girl Senpai deve ser um anime extremamente subestimado por aquilo que mais lhe dá valor: o clickbait. A protagonista fantasiada na capa do anime está longe de ser qualquer tipo de sexualização da personagem, mas uma tentativa de usar dessa imagem para chamar a atenção do espectador. E isso, claro, além de ser uma campanha de marketing, tem tudo a ver com o motivo da fantasia ser utilizada. Mei havia sido forçada por sua mãe a fazer uma sessão de fotos de maiô, até ela perceber que sua mãe a estava usando apenas para ganhar dinheiro. Toda essa exposição desperta em Mei o desejo de sumir, de ser esquecida, algo que não é tão incomum assim na adolescência. É aqui que esse desejo, essa combinação de vergonha e de insegurança se manifesta. O efeito da síndrome da adolescência em Mei é justamente se tornar invisível. Mais do que isso, Mei tem sua existência subconscientemente esquecida por todos à sua volta. Se aos poucos apenas alguns estranhos na rua não viam ela, com o tempo nem mesmo quem a conhecia se recorda dela ou nota sua presença. Desesperada nesse contexto que Mei passa a se fantasiar para tentar, como o marketing do anime, chamar a atenção das pessoas. Para sua sorte, uma única pessoa consegue vê-la: Sakuta. Sakuta enxerga Mei e tenta ajudá-la com sua síndrome, mas aos poucos todos ao redor dela esquecem que ela existe, e até Sakuta vai parando de percebê-la. Ele nota isso aos poucos, em momentos graduais, e, percebendo que isso poderia se tornar irreversível em breve, o casal se deita e promete não esquecer um ao outro. Ao dormirem, é quando a percepção de ambos sobre a realidade se cessa com o sono, e assim, Sakuta a esquece em definitivo. Agora que vimos o anime, vamos à filosofia por trás dele. Bunny Girl Senpai tem toda a relação com a ideia de Berkeley sobre a existência. A filosofia desde seus primórdios se dedica a distinguir aquilo que é real daquilo que é ilusão. Essa é uma das questões fundamentais da filosofia desde Heráclito, que via tudo em constante mudança, e Parmênides acreditava na imutabilidade do ser. Ao longo dos séculos, diversos filósofos tentaram responder a perguntas do tipo: o que realmente existe? Como sabemos que algo é real? René Descartes tentou encontrar uma base segura para o conhecimento. Ele duvidou de tudo, dos sentidos, do mundo exterior, do próprio corpo, até chegar a uma única certeza: penso, logo existo. A única coisa que se poderia ter certeza é a dúvida, e o sujeito que duvida. Para Descartes, a matéria existe, mas sua existência é indemonstrável sem a razão ou sem Deus como garantia. Para ele, o mundo material existia de fato, mas só o conhecíamos por meio das ideias, já que os sentidos podem ser ilusórios, ou seja, há uma realidade fora da nossa mente, mas o que conhecemos dela são apenas representações da qual não podemos comprovar a veracidade. É no meio dessa discussão que Berkeley se insere. Se só temos acesso às ideias e nunca à matéria em si, então por que supor que a matéria existe separada da mente? Não se trata simplesmente de dizer que não podemos perceber a matéria sem nossa mente ou sem a razão, mas que a matéria não pode existir fora da nossa mente. O que existe não é a matéria ou o ser, o que existe são percepções. E essas percepções só existem porque são percebidas por uma mente, a nossa. Imagine, por exemplo, uma floresta em um silêncio absoluto. Lá no fundo, uma árvore enorme começa a cair.
Porém, não há ninguém por perto. Ninguém para ver, ouvir ou sentir. Essa árvore realmente caiu? Ela produziu um som que nunca foi ouvido? Ela sequer pode ter chegado a existir se ninguém nunca tivesse visto? Para Berkeley, não. Ela nunca existiu. A árvore, o som, o espaço, tudo isso são apenas ideias. Ideias que só existem quando habitam a mente. O que chamamos de mundo físico é, na verdade, um conjunto de percepções. Não existe uma árvore em si lá fora, independente, fora de nós. Existe apenas o que percebemos. Por isso, Berkeley chega à máxima: existir é ser percebido. Bunny Senpai é um excelente exemplo de toda essa lógica de Berkeley. Sem a percepção das coisas, elas não existiriam. É por isso que mesmo à nossa frente, se meio não é vista, ela não é nada. Imagine a questão das cores, por exemplo, algo bem discutido por Berkeley. Ele fala que os objetos que vemos não são reais, mas formados por luzes e cores. Se há uma cor que o ser humano não possa ver, nem com sua visão, nem com qualquer ferramenta, convenhamos que essa cor não existiria na prática. Uma das cenas mais tristes do anime é um momento em que os personagens vão dormir, e Sakuta tem medo de que, enquanto ele estivesse dormindo, não estivesse percebendo ela, Mei deixasse de existir. Mas, afinal, por que o mundo continua existindo quando eu fecho os olhos? Acredito que isso possa ser uma pergunta meio óbvia. Faz sentido pensar, como Descartes, que há algo no mundo que não podemos conhecer, mas dizer que sequer existe algo no mundo para conhecermos e que tudo que existe está restrito à nossa percepção pode parecer meio exagerado. Até porque o que faz com que no mundo real a árvore tenha sim caído, sendo que ninguém estava lá para percebê-lo. Nós sabemos que as coisas não somem do nada, não vivemos em um mapa de Minecraft que depende que o player esteja carregando a chunk para que as farms se atualizem. A teoria de Berkeley de que a matéria não existe vem da ideia de que as coisas sensíveis são aquelas que são imediatamente percebidas pelo sentido. Mas vamos questionar um pouco isso. Se alguém sai de uma sala e deixa de percebê-la, aquela sala deixa de existir? Berkeley responde isso afirmando que ela continua sendo sim percebida, em que a consciência que está percebendo não é a nossa, mas é a de Deus. Apenas com um ser onisciente e onipresente, as coisas podem continuar existindo, independente de nós. Afinal, continuariam sendo percebidas. Há uma mente eterna que nunca dorme, uma mente que vê tudo o tempo todo. Mas aqui vamos reservar um pouco o direito de criticar Berkeley. A solução dele soa como uma cartada. Dizer que Deus percebe tudo parece uma justificativa inventada só para salvar sua própria teoria, ou como se sua teoria fosse feita não para explicar as coisas, explicar a matéria, mas simplesmente para tornar Deus algo necessário. Berkeley troca a matéria, algo que vemos na prática, como uma pedra, mas que é, segundo ele, inacessível e só percepção, por uma entidade verdadeiramente invisível, que é Deus, da qual sequer temos alguma percepção. Deus não poderia, inclusive, ser comprovado com a teoria de Berkeley. Talvez porque, em questão de metafísica, sua teoria nem sequer pudesse ser pensada. Berkeley não se preocupava em definir o que era certo ou errado, por exemplo. Se tudo é percepção, como distinguir alucinações da realidade? Talvez a questão dele seja inclusive essa. Quando uma alucinação é percebida, para nós ela se torna realidade. Mas será que Berkeley realmente resolveu o problema do que é real ou só empurrou esse problema para Deus? Como Hegel dizia, a filosofia é um produto do espírito de seu tempo. E o tempo em que Berkeley vivia pedia essa resposta mais religiosa para a filosofia. Independente disso, talvez o mais interessante nessa analogia que Bunny Girl Senpai faz com o imaterialismo de Berkeley é o papel de Sakuta. Ao lembrar de Mei, ao lutar para mantê-la viva em sua mente, ele age como um deus, como o deus de Berkeley. Ele é a mente que sustenta a existência de Mei quando todas as outras a abandonam. A percepção dele é o fio tênue que ancora Mei ao mundo. Existimos aos olhos dos outros. Mei só volta à realidade quando Sakuta a chama, não por um milagre divino, mas por um ato humano. No fim, talvez não precisemos de um deus como Berkeley pensava, só de alguém que nos veja. Muitas vezes, como Mei, desejamos nos tornar invisíveis, mas se tem algo que Bunny Girl nos ensina é que às vezes precisamos ser percebidos, não necessariamente como Berkeley por uma figura divina, mas pelo outro. Bunny Girl Senpai mostra que sem alguém que nos reconheça viramos fantasmas, mas ao mesmo tempo prova que basta uma pessoa como Sakuta para nos mantermos reais.
E você, acha que existimos sem sermos percebidos? Particularmente, acho esse um tema bastante complicado. O materialismo de Berkeley é um tema único, é uma filosofia inventada por ele próprio. E praticamente é ele um dos únicos autores que trata sobre esse assunto. Então, se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou fazer o possível para ajudar a responder. Mas e você? Acha que existimos sem sermos percebidos? Como sempre, vou pedir para compartilhar esse vídeo, ajuda demais. Nem que for apenas um comentário aleatório ou uma curtida. Para quem quiser se aprofundar no tema, além de colocar um comentário, as fontes estão na descrição. Falei apenas da síndrome de adolescência da May, mas podemos facilmente falar de outros personagens interessantíssimos. Na realidade, esse é o primeiro aspecto da síndrome da adolescência que eu queria destacar, mas em outro vídeo eu quero trazer principalmente relacionando toda essa questão do trauma com Jean-Paul Sartre e Freud, mas vou deixar isso um pouco mais pra frente. Muito obrigado e até a próxima.